episódio 5. E ele veio! O obstetra Pedro Souza! Finalmente fechamos nossos horários, né, Pedro? Verdade. Bom, tenho a honra hoje de apresentar para vocês o meu convidado, Dr. Pedro Souza, um excelente e renomado obstetra da nossa região, e que eu vou puxar a palavra agora para se apresentar neste programa. Pedro. Primeiramente, muito obrigado, Clarice, pelo teu convite, né? A gente já estava conversando aqui, antes de começar a gravar, como que a gente se conheceu, né? Clarice é a minha parceirona, minha colega de trabalho. A gente não deixa de trabalhar juntos, né, Clarice? É verdade. Muito, direto, assim, né, Pedro? Uhum. Direto. Muitos pacientes acabam... Muitos pacientes em comum. Exatamente. Um profissional que eu tenho total confiança no teu trabalho, te admiro muito. Eu né? também, a recíproca é verdadeira. Então, por isso que faço questão de estar aqui, de bater esse papo contigo. Espero que seja proveitoso, com certeza vai ser, já está sendo, né? E muito obrigado pelo... Nos bastidores, nós já conversamos bastante coisa. Verdade. Já dá para gravar um outro podcast. Os bastidores. Eu acho que fica legal também. Mas obrigado pelo convite, tá? Me apresentar um pouquinho, então, para quem não me conhece. Eu sou o Dr. Pedro de Souza. Pedro de Souza, né? Doutor eu fui depois de ser o Pedro aí. Eu sou natural aqui de Juí, né? Família inteira de médicos. Eu quero saber toda a história do Dr. Amilcar, viu? Vamos lá. Legal. A história é longa, né? Eu quero saber. Então, primeiramente vamos começar lá de trás, lá do vô, né? Eu vim de uma família de obstetras. O primeiro aí da linha foi o meu avô, que era o Dr. Amilcar. É um cara muito conhecido, né, na região, assim. Fez muito pela história da medicina de Juí, né? O vô tá aí há décadas, né? A partir da década ali de 50 foi que o vô veio aqui pra região. O vô saiu cedinho de casa pra estudar, né? E ele é de Juí também, a família toda daqui. O vô, eles eram naturais lá daquela região de Coronel Bicaco, ali, né? Então era aquela época, assim, que um era escolhido para sair estudar, assim, né? O vô, com 13 anos, foi para Porto Alegre fazer o colégio, se preparar para fazer a faculdade. Então essa história vem bem de longe, assim, né? Então eu sempre tenho isso, assim, a força dos antepassados atrás de mim, que me dá muita força para mim seguir o que eles já começaram lá atrás, né? Então o vô começou essa história, daí depois que fez a formação, era outra época, né? Tu que trabalha com ultrassom, uma época que nem tinha... Nem existia ultrassom, era palpando a barriga e... Exatamente. Até tem uma história assim, de eu morava num prédio aqui em Juí. São as histórias que vão surgindo, ouvir, né? Lá, essa coisa que nós falamos do ultrassom. Daí tava chegando uma senhora, vamos chamar assim, né? Mas não sei quantos anos ela tinha, uns 80, mais ou menos. Que era mãe do cara que eu alugava apartamento ali. E daí ela me perguntando quem que tu é e tal. Daí a gente conversando, sou... Daí chegamos no nome do vô, né? Doutor Amilcar. Doutor Amilcar, que fez os meus partos, dos meus filhos. Várias histórias a gente escuta, né? E daí que era tinha feito o parto do filho dela que me alugava o apartamento ali, né? Aqui em Juí. Coisa, né? E dela me contou essa história. Quando foi nascer meus filhinhos, eu tava lá no parto, nasceu meu filho. E daí quando vê teu avô disse, opa, calma aí, faz mais uma força que tem mais um vindo. E na hora ela descobriu que era gêmeos. E nasceu outro, né? Pra tu ver como é que era na época. Então era uma época mais desafiadora. Era uma época em que eu acho que os profissionais tinham muito mais preparo para assistir um parto pélvico, inclusive. Isso foi se perdendo um pouquinho, infelizmente, nessa coisa da prática do parto pélvico. Também com o advento da cesárea, que evoluiu muito, né? Acabou sendo mais seguro. Mas então são as histórias, né, dos antepassados. Daí o vô passou... Consequentemente, depois o meu pai foi também... Tu tem o teu pai e o teu tio que são médicos, dois, né? O pai, que é o Dr. Regis, e o tio Rogério, né? Que é o Dr. Rogério também. Foram dois que seguiram a linha aí
Da medicina. Da medicina. E o pai, consequentemente, acabou fazendo também. Teu pai já começou a linhagem Amilcar, né? Porque tu sabe que teu pai ele fez nascer os meus 2 filhos. Eu sabia dessa? Não. Acho que tu não sabia dessa. Essa eu não sabia. Ele estava na sala de parto, viu tanto o Dudu quanto a Larissa nascer. Que joia. E ele passa uma segurança, assim, quando é uma coisa que essa questão... Que é o antigo, mas que passa segurança, né? Isso é que tu deve ter em casa, né, Pedro? Quando tu começou a obstetrícia ali. Muito. As histórias, né? Eu vou fazendo links de histórias. Vai falando então. Daí veio teu pai. E daí depois o pai seguiu o caminho do vô. Vamos resumir um pouquinho, né? Também o pai é gineco-obstetra. E isso foram grandes inspirações para mim, né? O vô, o pai, assim como profissionais. Eu cresci sempre escutando histórias positivas, assim, do vô e do pai. Eu me lembro que nós ia almoçar juntos, sempre chegava aquele casal assim, aquela família, olha aqui o médico que colocou você no mundo. E eu pequenininho, que lá me enchia de orgulho, assim, né? Era uma coisa muito bacana, assim, que é a coisa do exemplo, assim, acabou me arrastando, né? O pai, inclusive, tu falou agora que acompanhou os teus filhinhos. Quando eu entrei na universidade, em Chapecó, né, foi onde eu me formei, lá em Chapecó, não no Chapecó. Eu tive batendo um papo com o reitor lá e também conversando. Onde é que tu é? Eu sou de Juí. Eu também sou de Juí. O reitor da universidade, né? Ali da medicina, não da universidade, era da medicina. O Marcelo Moreno. De que família? Que deu? Souza. Ele foi indo, eu nasci com o teu avô. E assim, consequentemente, daí tinha um colega que tinha nascido com o pai ali. Então essa coisa acabou também tendo uma influência na minha escolha, né? Falaste muito assim, essa questão da ancestralidade que vem passando de geração a geração. Isso é nítido em vocês, né? Que legal, né? E assim, o que eu costumo dizer? A gente receber isso como um presente, né? Eu demorei para reconhecer todas essas coisas. A gente precisa muito... É uma jornada interior, né? Para tu se descobrir, que é a questão do autoconhecimento. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente se descobrir e valorizar o que a gente tem, quem a gente é e quem a gente pode se tornar, né? Então eu costumo ver, assim, olhar para o vô, para o pai, por eles terem feito pavimentado essa estrada, e agora cabe a nós, né, continuar. Né? Tu estás com quantos anos, Pedro? Eu tô com 38. 38 anos. 38. É uma idade boa. E já tenho meus pequenos também, né? Não, eu quero saber, quando eu te conheci, eu lembro que a gente estava lá trabalhando no SUS, lembra? Foi ali que a gente mais, assim, começou a se conhecer, né? É verdade. E aí tu veio me contar que tu tinha os teus 2 filhos, ainda tu não tinha conhecido a Saimes, né? Eu lembro que começou que tu disse, eu tenho 2 filhos. Eu digo, quê? Novinho. Tu tá puxando teu pai, porque teu pai tem 5, né? Tu já começou cedo, né? É verdade. E daí tu tava naquela transição, se eles vinham, que eles iam te ver e tal. Sim. Então eu acabei mais me aproximando de vocês quando a Saimes engravidou, né? Que daí vocês começaram a namorar e casaram, foi lindo. E acompanhamos contigo também, isso, né? Foi muito legal, né? E como é que é? Como é que foi essa história de ter os filhos tão cedo? Eu costumo dizer que assim, não é fácil, né? Os filhos são uma responsabilidade gigante, assim. Mas eu costumo dizer, o que eu vivi no pessoal, né, na pele, me ajuda muito hoje na minha profissão. Também porque muitos casais que chegam ali, naquele momento, tudo é novo, né? Então é aquela coisa que a gente já passou por isso. Passei por isso 3 vezes, né? Graças a Deus. E os meus filhos me transformaram no homem que eu sou hoje. E eu agradeço muito a eles, assim. Não seria o homem que eu sou se não fosse os meus filhos. E eles fazem a gente amadurecer, né? Na marra, assim. Então eu era bem jovem, o Joaquim, que é meu primogênito. Ele nasceu quando eu estava no primeiro semestre da medicina, da faculdade, recente entrado. Assim. Então sempre foi correria, né? Ia para Chapecó e voltava para cá.
Então, é uma batalha, assim, mas que vale muito a pena, né? Que tudo no fim acaba se ajeitando e dando certo. Meus pais também me ajudaram muito nessa época, né? Imagina, fui ter os filhos no início da faculdade. Não consigo nem imaginar. Eu tô imaginando mesmo. Porque... Sem poder, não tinha condições financeiras, né, para me manter. Então o pai me ajudou muito, a mãe também. Agradeço muito a eles e hoje, graças a Deus, eu consigo ajudar as crianças a tocar o barco, né? Mas a principal questão é essa coisa que nós estávamos falando, né? A gente dar o exemplo para eles, né? A gente ser honesto, trabalhador. Eu acho que isso, o exemplo acaba arrastando, assim, né? Tu foste um pai cedo, né? E aí eu fico me perguntando, hoje eu noto que os pais, durante a gestação, estão muito mais presentes, né? Assim, pelo menos durante os exames, as consultas pré-natais. E mesmo eu, quando eu estava grávida, eu não era muito ligada nisso. Eu vou te dizer eu não fazia questão que o Roberto fosse comigo, assim, não sei se é porque eu sou médica ou o quê, mas eu percebo que hoje essa questão do pai tá junto, sempre do lado da mãe, é muito forte, né? E eu queria saber se isso muda o pré-natal. Essa é uma dúvida que eu tenho, que eu tava louca para te perguntar. Né? Porque a gente vê naquele momento no ultrassom. E como é que é hoje o pré-natal, o papel do pai dentro de um pré-natal de uma mulher que está começando pela primeira vez ser mãe? Essa pergunta é super interessante, né? Então, se a gente for entender esse movimento do pai na sala de parto, ou no pré-natal, né? No acompanhamento, isso é super recente, tá? Isso começa ali na transição na década de 60, 70, tá? Antigamente não era assim, né? O parto sempre foi algo exclusivamente de mulheres. Né? Tanto que o acompanhante sempre era quem? Ou era a mãe, né? Ou era a parteira da comunidade que estava do lado da mulher. Se a gente olhar para a história, os filmes antigos, tinha aquela coisa do pai lá fora, ficar lá fora, fumando, esperando a notícia de que o filho nasceu, né? E de fato isso era assim, né? Até fui convidado para bater um papo com as gurias ali da Ventra, né, que fazem um trabalho lindo aí na região também de assistência ao parto. Agora no mês que vem a gente vai estar falando sobre justamente isso, a importância do marido, né, da preparação do marido na sala de parto. Nós vamos estar falando especificamente sobre isso. Dá um spoiler. Mas então, isso é algo super recente, né, Clarice? Esse movimento que tu me fala, que não era na tua época, assim, e de fato é uma coisa muito recente, que a gente observa no consultório também, né? A presença dos pais acompanhando as suas mulheres ao longo do pré-natal e também no nascimento, né? Qual que é o benefício disso? O que eu vejo? O pai, que eu costumo dizer, até às vezes eu já fiz alguns posts sobre isso no Instagram, assim, foram posts que alcançaram muita gente, assim, né? O pai é segurança, né? O pai é o porto seguro, né? É onde a mulher tem que se sentir acolhida, né? E é super importante que os maridos também entendam um pouquinho mais hoje sobre um pouquinho do que a mulher está passando ao longo da gestação, para que possam ser, né, ser esse porto seguro, ser essa segurança, né? Um marido bem preparado na sala de parto nos ajuda bastante, né? O contrário também é verdadeiro. Um marido despreparado na sala de parto atrapalha bastante, né? Que se a gente for entender o mecanismo fisiológico, falando de parto agora, depois a gente volta a falar mais um pouquinho sobre isso. O que a mulher precisa para poder entrar em trabalho de parto, né? Para que as coisas fluam com naturalidade, né? Aquela cascata hormonal fisiológica do momento do parto. Se sentir segura, né? Porque nós somos mamíferos, né? E o mamífero, se tu for acompanhar todos na natureza, eles precisam para parir estar onde? Num lugar seguro, tranquilo, não se sentirem observados,
não estarem ameaçados, né? Isso é tudo mecanismos inconscientes e cerebrais mecanismos que evoluíram ao longo da nossa evolução, né? Então, o ambiente perfeito para a mulher entrar em trabalho de parto e um parto que flua naturalmente é onde ela esteja o quê? Segura, tranquila, não se sentindo intimidada, né? E o marido, se a gente for pensar nisso, um marido bem preparado, em que a mulher tenha confiança nesse marido e intimidade com ele, porque isso é outra coisa, né? Precisa ter essa intimidade, porque senão esses mecanismos não podem acontecer naturalmente. Mas o marido bem preparado, que a mulher tenha segurança nele e que ele seja esse porto seguro, ele é um facilitador desse processo natural e fisiológico, né? Porque a gente sabe que a mulher, se sentindo segura, tranquila, vai ter aquela cascata de liberação de ocitocina que a gente precisa para que o parto aconteça naturalmente. E quando o contrário acontece, aí ela vai liberar o quê? Adrenalina, né? Que é o opositor da ocitocina. E daí, é o que eu costumo dizer, quando a gente vê o marido despreparado na sala de parto, gritando, descompensado, com a equipe, aquele, né? Tu já sabe que é um processo que fisiológico e natural ele não vai acontecer, né? Eu sinto isso durante os exames também, sabia, Pedro? Existe uma preocupação muito grande dos casais em que o bebê seja perfeito, né? Sim. E para mim, o maior desafio, eu digo para quem está fazendo o ultrassom, é justamente quando a gente vai lá, por exemplo, fazer um morfológico de primeiro trimestre e o casal quer saber se o bebê é normal. Se está tudo bem, né? Mas a pergunta não é se está tudo bem. Tá. O meu filho é normal. É perfeito? É perfeito. Sim. E é uma pergunta que eu sempre, assim, eu sempre digo, a gente perde mais não, eu digo, a gente usa mais o tempo tentando explicar o que significa um exame de rastreamento. Ou quando tu tá lá no segundo trimestre, tu faz um diagnóstico. Eu percebo que a ansiedade muitas vezes é mais do pai quando vem uma notícia que não era aquilo que eles esperavam do que da própria mãe. Sim. Isso eu tenho percebido, não sei se isso aí reflete também, se seria um despreparo no sentido que tu percebes em relação ao parto, né? O pai às vezes tem uma reação mais tipo de insegurança do que a própria mãe. Não, faz total né? sentido isso. E né? agora corrobora com o que tu isso estás que tu, dizendo. Que tu observa é o que eu observo também na sala de parto, né? Porque o que acontece? Isso é fisiológico. A conexão da mãe com o bebê, ela acontece desde sempre, né? Desde que o bebê está ali. Então acaba sendo uma conexão mais profunda. Não tem como a gente negar isso do que a conexão do pai com o bebê, né? Então, por isso que é importante, assim, o pai ele vai construindo essa conexão com o bebê ao longo de toda a gestação, com o nascimento, né? Ou não, né? Que a gente acompanha também. E isso que eu te falo, a grande importância do pai, qual é? Justamente isso aí, ser porto seguro. Perfeito. No pré-natal ou no momento do parto, né? Ser rocha para a mulher, onde ela possa se agarrar e se sentir segura, né? Seja num diagnóstico em que as expectativas não são aquelas, seja num trabalho de parto, né? Então, a importância do pai seria essa, ao longo não só do nascimento, como ao longo de um pré-natal, né? Então, se a gente tem uma falta de preparo nesse sentido, com certeza vai ser uma gestação mais difícil, né? Para a mulher, né? Consequentemente que nós eu vejo agora falando, que tem muito a equipe Ventra mesmo, que tem as meninas que já fazem todo esse preparo pré-natal, né? O Clube da Gestante, né? Que também é outro, que na minha época também não tinha, né, Pedro? E isso também eu acho que ajuda, né? Muito. Inclusive o casal, né? Com certeza. Eu acho que assim, hoje eu fico feliz, assim, né? Tudo que é novo,
entre aspas, que isso não é novo, como eu volto a te dizer, o parto sempre foi rodeado de mulheres, né? Isso daí a gente vai entrar na história ali da obstetrícia, né? Que passa de uma assistência onde as mulheres era uma coisa mais natural para uma coisa mais dentro do hospital, medicalizada, né? Que tem seus benefícios também, né? Mas o que acontece? Tudo isso, esse movimento que a gente vê de assistência, de educação, equipes, né, que forneçam essa assistência, eu vejo isso com bons olhos, né? Mas claro, sem radicalismos, né? Também Perfeito. eu acho que assim, ó, nem 8 nem 80, né? São papéis diferentes que a gente tem que entender, porque hoje também com a internet a gente tem muito acesso à informação, isso é benéfico, mas a gente tem que filtrar muita coisa que a gente vê, né? Então acho que assim, ó, são papéis diferentes que se complementam. Eu costumo dizer para a gestante, está se preparando para um parto, com certeza ter uma doula, uma equipe, uma enfermeira obstetra, uma consultora em amamentação, fazer uma fisioterapia pélvica, um acompanhamento psicológico, né? Tudo isso vai somar, tá? Mas a gente tem que ter coerência, porque eu vejo muita informação atravessada, assim, muitas pessoas às vezes querendo uma agredir as outras, né? Infelizmente a gente vê isso, então a gente tem que filtrar um pouquinho, assim, nesse sentido. Que nem tu me falaste da ansiedade no pré-natal, pegando o gancho do que tu me falou antes. Eu enxergo o papel do obstetra, Clarissa. Eu não sou melhor que ninguém, né? Pelo contrário, com certeza tem obstetras que têm muito mais experiência, anos que a gente aí, que eu, né? Mas eu vejo a obstetrícia assim, ó, que eu vejo no dia a dia no consultório, tu deve ver também. A gente tem que ter jeito de conduzir as coisas, né? E como é que eu posso te explicar isso? Trazer segurança para o paciente, né? Seja através de um acolhimento, de como é que a gente recebe esses pacientes no consultório, como é que a gente conduz um pré-natal mais desafiador, né? Como a gente dá uma notícia, nesse caso que tu me falou, que é o que eles não esperam, né? Como a gente conduz essas situações, tudo isso faz total diferença em todo o acompanhamento pré-natal, né? Porque essa parte psicológica, né? O acompanhamento psicológico, ele é muito importante. Porque aí eu vou me meter um pouco e te dizer assim, o que eu vejo. O obstetra é o pai Exato. da conduta da gestação, do pré-natal. Ele é o pai do pré-natal. Pode ter um monte de gente auxiliando, inclusive eu lá fazendo o ultrassom e falando que o diagnóstico... Mas assim, ó, quem vai pegar na mão do casal e vai fazer o neném nascer é o obstetra. Exato. Então eu sou eu sou fã número 1 de que o obstetra seja a hierarquia máxima dentro de um pré-natal. Que eu costumo dizer assim, ó, a gente trabalha em equipe, né? Eu acho que ninguém é mais importante que ninguém. Mas no final das contas, a última palavra vai ser a tua. Só que são condutas, são papéis diferentes. Isso que eu costumo explicar para as gestantes, são papéis distintos. O meu papel qual é? Exatamente tomar decisões, né? O ideal é aquele parto que eu falo para sempre para elas, que eu fique ali só como espectador e a mulher faça o seu trabalho, que quem ganha o bebê é ela, a gente está ali só para, que a gente chama, eu não faço parto, eu assisto partos, né? Assistência pré-natal. Assistência ao pré-natal, né? Isso é importante que a gente fale, mas claro que do ponto de vista técnico, às vezes o obstetra, aquele cara tem que tomar algumas condutas, algumas decisões, né? Que podem significar o quê? Entre um desfecho positivo e um desfecho negativo. Então, por isso que a importância, assim, ó, das mulheres, que eu sempre digo, de terem confiança em quem estão acompanhando a sua gestação. Ponto. Eu falo na primeira consulta, gente, aqui, ó, vocês têm que bater o santo, vocês têm que ter confiança, né?
conversar com pessoas que já tiveram experiência, né? Já passaram por aquilo, para tomar a melhor decisão do melhor para si, né? Tu entende que eu digo assim, ó, porque é muito ruim assim, eu chegar no fim da gestação e a paciente não ter confiança em quem tá acompanhando o pré-natal. Isso chega a ser triste, assim, da gente ver as histórias, assim, sabe? Volto a dizer, não sou melhor que ninguém, mas eu sempre digo, e vai ter pacientes que às vezes não vão se conectar com o meu perfil de obstetra. Às vezes, a paciente quer acompanhar com uma obstetra mulher, se sente mais segura, tá tudo certo. Quer acompanhar com um obstetra que é mais técnico, né? E em relação à via de parto, seja parto normal, seja cesárea, isso é uma coisa muito pessoal de cada casal, mas que a gente tem que procurar entender o porquê dessa escolha dela desde o início, assim, sabe? E aí, Pedro, e o que fez tu querer obstetrícia? Então, antes de eu ir para medicina, eu fiz psicologia, né? Ah, tá explicado! Mas Sério? assim, não sabia. Mas eu acabei não me formando, né? Quando entrou pros estágios... Mas tu viu como tu aplica? Eu acho que me ajudou muito, assim, sabe? Sempre gostei dessa área, sempre achei muito interessante, importante também. E daí quando eu entrei na faculdade, tu sabe que, além da história do pai, do vô, né? Outra historinha agora. Conta, agora a história. Isso aí, vamos contar a história. Esses dias fui ali na farmácia comprar um remedinho ali pro meu pitoco. E daí a farmacêutica ali me olhou, mas tu não é o Dr. Pedro? Eu vi aqui na receita, assim, tu acompanhou o nascimento do meu filho 13 anos atrás. Foi, Pedro, e eu já fiz tá os tão... cálculos, como assim 13 anos se eu tô formado há 8, né? Será que era eu? Não, foi tu sim. Tu tava com o teu pai e tu tinha me dito que era um dos primeiros partos que tu tava acompanhando. Então, pra tu ver, né? Os primeiros partos que eu acompanhei antes de entrar na faculdade, né? Antes de entrar na faculdade com o pai, porque eu acompanhava ele às vezes no plantão, assim. Então tu vê esse 13 anos atrás, eu tô formado há 8, né? Então... Só 8, Pedro? Eu achava que tu... Eu também achava que tu tava com teu pai já uns... mas uns eu acompanhava 15 ele anos. desde antes de entrar na faculdade, no hospital, na maternidade. Isso com certeza teve sua Claro influência. que influencia, óbvio. Mas eu entrei na faculdade, assim, eu sempre tive mais facilidade, né? Com a obstetrícia, com a ginecologia. Sempre fiz uma relação muito boa com minhas professoras também, até. Tem uma professora minha que é a Patrícia, a doutora Patrícia de Chapecó, ela é fantástica, uma fera, assim. A gente se conversa até hoje. Às vezes ela diz, tem espaço para te vir aqui morar em Chapecó. Também, isso é muito legal, né? Eu sou bem cigano, né? Te levar lá para Santa Catarina de novo. Minha ideia não é sair daqui mais agora, né? Talvez depois, quando tiver mais pra frente. Aquela experiência que tu foi pra lá foi interessante, né, Pedro? Porque eu notei que tu voltaste diferente. Foi. Essa experiência que tu tiveste lá. Então eu tive essa experiência de depois de estar formado, trabalhei acho que 1 aninho aqui como obstetra. E daí só que eu senti a necessidade, justamente essa coisa que eu te falei do autoconhecimento, né? Essa coisa do vô, do pai. Eu precisava sair porque também aquela coisa embaixo da asa do pai, né? Com o Dr. Regis. Exatamente. Será que eu consigo por mim mesmo, assim? Eram questões que eu precisava viver. E o legal é que a Simons pegou a mochila dela e disse, vamos, Pedro, né? Porque ela foi muito parceira Estourou tua, a pandemia, né? ali, depois assim, vai saber o que vai acontecer, então vamos realizar nosso sonho, que é migrar e morar no litoral, na praia. E, cara, foi uma aventura, assim, né? Nossa! E essa história de tocar violão, hein? Conta pra mim. Eu ia pedir pra tu trazer o violão, sabe? A próxima eu trago o violão, Viu? Essa história do violão, assim, ó, também tem uma história que eu tocava de adolescente, assim, a mãe tocava violão, né? A mãe me contou que ela tocava quando eu tava na barriga dela. Olha só. Né? Tocava violão. E então começa lá de trás. Eu comecei na adolescência a tocar violão e é uma coisa que eu gosto até hoje muito, assim. Aí tive uma banda e coisa. E foi uma época bem legal, assim. Nós tava super legal, tocava na rádio. Parou?
tive em Porto Alegre, nós tava pra assinar contrato com a gravadora lá da Atlântida, que era a Orbit na época, com o cara do Nenhum de Nós. E por que parou, Pedro? Só que era uma época assim, ó, ou eu seguia a carreira de músico, ou eu ia estudar. Eu lembro que o pai falou isso pra mim, cara, Vai ter que escolher. É uma coisa ou outra. Meio que vai estudar, sabe? Eu imagino o Regis falando isso. E pior que o pai nunca foi muito não, de ser porque assim, ele é bem pai tranquilo, sempre né? nos deixou muito livres, até na nossa escolha profissional. E o Manuel, né? ele qual é a diferença de idade de vocês? Eu e o Manuel, nós temos o meu irmão, que é o Manuel obstetra também, é uma das minhas referências também, né? Vocês dois trabalham juntos? Trabalhamos juntos, né? Cada um tem o seu jeitinho, né? Mas a gente se ajuda muito. Eu costumo dizer que eu, o Manuel e o pai ali, a gente trabalha em equipe, três, né? Ali eu acho fantástico. Eu vou dizer que eu admiro demais. Achei muito legal tu ter voltado depois dessa experiência, que eu acho que voltou diferente mesmo. Sim, aquilo que tu disse de buscar a tua identidade, né? Sim. Isso é importante. Isso. Né? E fechou vocês três ali, né? Muito. E assim, ó, a gente acaba sempre trocando ideias sobre todos os casos, se ajudando, né? Se auxiliando. Essa minha saída foi muito interessante porque eu tive a oportunidade de trabalhar com gente, assim, Clarissa, do Brasil inteiro, né? E trabalhei em maternidades de alto fluxo. Eu costumo dizer que foi um R4, assim, uma especialização em obstetrícia de alto risco. E tu tem uma capacidade de comunicação fantástica. Eu tenho que te dizer que a tua empatia, a simpatia, né? Isso aí vai te abre portas, né? Obrigado, querido. É verdade. É recíproco. Né? Não, mas de fato, assim, e foi bem isso, foi me abrindo portas. Eu comecei do zero lá em Santa Catarina, fazendo plantão como clínico geral de novo, assim, né, no início. Eu te acompanhei nas redes, né? Eu acompanhei tudo isso e eu daí achei fui crescendo, muito legal. assim, daí eu consegui um emprego na maternidade lá, na época tava o Dr. Diogo lá, que também, o cara foi gente finíssima comigo, assim. Ele que me apresentou os livros do Frédéric Leboyer, que é um obstetra francês, um cara, eles chamavam obstetra poeta, né? Que ele escrevia muito. Dali que tu te inspira, Pedro? Conta pra nós. Também é um cara, assim, o Leboyer, quem tiver a oportunidade de ler, assim, dá uma girada na tua cabeça, assim, na forma de receber os nenês, né? Aquela coisa que as pessoas, até então, na época dele, pensavam que o bebê não tinha sentimento nenhum. Tinha aquela história de quando nascia o nenê, de ponta cabeça, tapa na bunda. Ele começou a observar que não era bem assim, né? Que tinha outras formas de receber o bebê e que o bebê sentia tudo, né? E sente tudo, né? Hoje a gente sabe, com as últimas pesquisas, da importância do nascimento adequado, né? Respeitoso, que a gente chama, né? Por isso que o pessoal que não tem muita ideia, assim, fala, nascimento humanizado, isso aí é modinha, isso aí é besteira. Eu acho que não é humanizado, é só uma palavra que se usa. É que eles banalizaram a palavra humanizar. E muita gente pegou essa história e usou muito como marketing, né? Mas eu, inclusive, eu persisto usando essa palavra porque eu acho que a gente tem que abrir a cabeça das pessoas da importância disso que a gente está falando. Passa por tudo isso. Eu vou te dizer que eu ouvi tanto humanizado que a gente enche o saco, isso aí, aí parece que tu tá fazendo marketing pessoal isso quando tu diz que tu tá fazendo algum atendimento humanizado. Eu particularmente... Mas tu vê que pena que a gente tem que chegar ao ponto de usar uma palavra para resgatar um tipo de assistência, né? Então acho que nem deveria ser essa palavra. Na verdade, um nascimento respeitoso, entendeu? Perfeito. Que a gente... Respeitoso. E humanizado, que eu digo, não é via de parto. Não é que tudo tem que ser parto normal. Um nascimento respeitoso, ele pode se dar tanto num trabalho de parto normal... Como numa cesárea. E o nascimento respeitoso, um pré-natal respeitoso, é tudo isso que nós estamos falando. A forma de tu abordar, a forma de tu receber, a forma de tu comunicar, né? O escutar a tua paciente. Eu vejo que a gente está vivendo uma época muito louca. Né? A gente corre para tudo, né? A gente produzir. E às vezes tu não tem tempo de escutar, de saber quem que é aquele casal que está ali, quais que são os traumas
da gestante, do casal, o que ela passou no passado, né? O que ela espera. Tudo isso é ouro, né? Quando a gente faz um pré-natal adequado, isso é ouro pra gente. Quando a gente entende aquela paciente e abre esse espaço de escuta, coisas lindas acontecem, né? E eu vejo assim que é muito bacana fazer parte disso. Também essa questão de eu sair para fora me ajudou, que a gente falei de trabalhar com equipes de todo o Brasil que trabalhavam dessa forma de assistência, né? Me abriu a cabeça. Então eu consegui, quando eu voltei com uma bagagem legal, assim, compreendendo muita coisa, aceitando assim o legado, né, do meu avô, do pai, que nem eu te falei. Eles cavaram a fundação, digamos, ali das coisas, levantaram o prédio, agora cabe a mim modernizar aquilo ali, que é o que eu almejo fazer. Que tu estás fazendo. Que eu estou fazendo aos pouquinhos, devagarinho, sem pressa, né? E nós estávamos conversando sobre ultrassom, que é uma coisa que eu amo fazer. Aqui a Clarissa vai me dando as dicas. A gente continua trabalhando junto, vamos trabalhar mais ainda junto no futuro, né, Clarissa? É isso aí, sabe? Pedro. Eu acho que eu sou a favor. Ninguém sozinho. Não, ninguém é ninguém. Não, né? A gente não cresce, a gente não. E por que tem que ser assim, né? Que na verdade, por que a gente tem que pedir para fazer uma parceria? Que a gente tinha que ser uma coisa espontânea. Exato. E uma coisa que me chamou muita atenção e me chama atenção em ti, e por isso que eu quis muito conversar contigo, que eu percebo isso nas pacientes, quando se referem a ti, nos casais que já tiveram um filho e que estão voltando a ter outros filhos, né? Tu já tá com os casais que estão voltando e que tiveram experiência. E assim, ó, eu sempre digo, ter uma experiência boa que fique na nossa memória não necessariamente seja uma experiência que teve um desfecho positivo. Às vezes, quando a gente tem um desfecho negativo, a pessoa se torna mais importante para nós. Exato. Né? Porque é nesses momentos que a gente realmente precisa de uma pessoa que faça a diferença. Exatamente. Né? Para mim, pelo menos, eu sempre penso isso. Eu me lembro das pessoas que estavam do meu lado quando eu estava num momento ruim, né? E isso faz a diferença. Muito, né? muito. E essa que é a coisa que eu costumo dizer. Não, perfeito. Essa tua colocação é fantástica. Que é o termo do obstetra, que é o estar ao lado, né? Eu acho que não estar, mas caminhar ao lado da paciente, né? E a gente se torna mais importante ainda nesses momentos desafiadores, momentos difíceis, né? Em que a gente tem que estar do lado da paciente. Essa questão das perdas gestacionais, né? Sejam elas no início da gestação, no meio, né? No nascimento. São momentos que a gente se faz que é mais importante ainda que a gente esteja ao lado da paciente com esse olhar, né? Faz a diferença. Eu até hoje recebo assim um monte de depoimento. Doutor, como tu foi importante naquele momento que eu estava fragilizada, sabe? Pacientes do plantão, assim, que hoje mesmo eu peguei uma mensagem que às vezes eu abro caixinha e a paciente falando que estava preocupada, que tinham assustado ela. Eu me lembro até hoje, quando eu estava com 12 semanas lá, que tu me tranquilizou, que eu tive um sangramento, que ia dar tudo certo, pá. Então tu vê que uma palavra, às vezes, né, uma forma de tu abordar as questões marcam a pessoa, né? Não só em situações positivas, que nem tu está falando, mas em situações desafiadoras, assim. Também várias situações, assim, paciente que Blumenau, me lembro que ela perdeu o nenê e daí depois que eu já não estava lá, né? 3 anos depois ela me mandou mensagem. Engravidou de novo e no dia que nasceu o nenenzinho ela me mandou mensagem, assim, mostrando o nenenzinho. Olha aqui, doutor, aquele dia como tu foi importante do meu lado, tá aqui, meu filhinho nasceu agora, queria te mandar essa mensagem e tal. Então tu vê como não é besteira. Né? Então quando me fala, isso aí é frescura, isso é besteira, eu sei que não é, né? Respeito a opinião de quem pensa assim, mas talvez porque falta um pouquinho de conhecimento em relação à fisiologia do nascimento, da importância disso tudo que a gente está falando, né? E quando tu começa a estudar esse mecanismo, tem muita coisa legal, né? E aí tu vê que realmente faz diferença tu entender a parte psicológica. Faz muito. E respeitar
o tempo de cada coisa. E a gente vai sentindo, né, Pedro? Tu deve sentindo bom dia. Sim, muito, muito. E a gente sente, às vezes, casais que chegam assim no consultório, né? Estudar aquela abertura quando vê eles saem, às vezes, com os braços mais soltos, mais tranquilos. E esse é o nosso papel, acho, como obstetra, é direcionar, tranquilizar e dar uma boa assistência para eles. E hoje, Pedro, o que é fazer um pré-natal adequado? Faça pré-natal com seu obstetra, faça, né, procura obstetra, faça um bom pré-natal. O que é um pré-natal adequado? O pré-natal adequado, assim, ó, eu costumo dizer, não dá pra gente inventar muita moda, né? Ponto. Hoje, que nem a gente volta a falar, tem muita informação. Às vezes a gente pega pacientes suplementando milhares de coisas, né? Cheio de exame para fazer. Tem suas indicações objetivas, mas um pré-natal adequado é aquele que a gente faz segundo o que está no protocolo, né? É o que a gente faz aqui, eu costumo dizer brincando. Bom, o que a gente vai fazer aqui é um pré-natal que tu faz aqui, é o mesmo que tu faz em São Paulo, é o mesmo que tu faz em Nova York, é o mesmo que tu faz na Espanha. Não tem muita moda pra gente inventar, né? Um pré-natal adequado seria o quê? Idealmente começar com o quê? Né? Com um planejamento dessa gestação. No mundo ideal, que não é sempre assim, né? Mas nós estamos, vamos lá. Num pré-natal, que nem tu perguntou, um ideal. O ideal seria aquela paciente que chega numa consulta pré-concepcional, está planejando engravidar daqui a um tempo. Então que a gente consegue conhecer, né, esse casal, conhecer a história dessa paciente, como é que está o dia a dia desse casal, né? Porque o pré-natal não é só, voltamos a dizer, é coisa de exames, da fisiologia, também essa questão emocional, momento de vida deles. Às vezes é um marido que está viajando pra caramba, né, que a profissão dele não permite ele acompanhar e estar perto, presente. Talvez algo para ele repensar a sua vida, né? É uma paciente que está acima do peso, né? Precisa emagrecer antes de gestar. Exatamente. Então, essa consulta pré-concepcional são oportunidades da gente abrir os olhos para algumas coisas que lá na frente depois vão fazer total diferença. Perfeito, Pedro. Tu entendeu? Então, essa consulta pré-concepcional, isso são só alguns dos pontos que a gente tem que levar em conta, né? Além do que, da gente ver como é que está o corpo dessa mulher fisiologicamente, né? Fazer, quando necessário, uma suplementação antes dela engravidar, tá? As patologias se ela tem ou não associadas, os fatores de risco que ela tem. Então, acho que começamos por uma consulta adequada pré-concepcional, né? Num pré-natal ideal, assim. Uma consulta adequada pré-concepcional que já também pode prevenir malformações, prematuridade, pré-eclâmpsia. Exatamente. Né? Exato. Então, tudo isso é importante. Daí, em relação agora, tu me falou prevenção de prematuridade, pré-eclâmpsia, malformações, a gente entra no nossa equipe multidisciplinar, né? Que é o quê? Um bom rastreio pré-natal, também entra a questão da evolução, da medicina fetal, da ultrassonografia, que tu sabes melhor do que eu, da importância de se fazer um bom rastreio, né? Que a gente fala ali no início, bom, o paciente engravidou, fizemos tudo isso, agora vem com positivo. Primeiro, a gente saber com quantas semanas essa paciente está, né? Datar bem corretamente a gestação, para a gente ter um planejamento para quando que é esse bebê, que é a data provável do parto, né? Que seriam as 40 semanas de gestação, mas que não quer dizer que o bebê vai nascer naquela data. Pouquíssimos bebês vão nascer exatamente naquele dia. Então, primeiramente, uma boa datação. Fazer os exames iniciais para ver como é que tá. Eu costumo dizer para elas, bom, a gente vai, ao longo da tua gestação, e acompanhando como você está do ponto de vista do teu corpo, né? Assim como o teu bebê está, como ele está se desenvolvendo. E aí entra a importância do ultrassom, né? Então, depois de uma boa datação, qual que é o próximo passo?
Bom, daí a gente Bomba vai... morfológica de primeiro trimestre. Exatamente. Que salva vidas. Exatamente. E nos ajuda a nos planejar, né? Quando, que nem tu falou, não é o que a gente espera ter uma notícia, que nem tu falou, que não é a esperada, mas que nos ajuda a ter um desfecho totalmente diferente, né? Que é a questão da restrição do crescimento, do parto prematuro, do risco dessa paciente desenvolver uma pré-eclâmpsia lá na frente, que o ultrassom do primeiro trimestre vai nos ajudar muito, né? Do início ao fim, Do né? início ao Cada fim. coisinha que a gente avalia ali importa. Importa muito. E muda o desfecho, né? Muda o desfecho. A gente ainda vê, né, Clarissa, tu fazendo ainda um pouquinho menos, mas ainda a gente vê, inclusive aí na região, tu pediu um morfológico de primeiro trimestre. E vi uma translucência nucal. Só translucência nucal. Isso é um exame incompleto, né? Que não nos dá a gama de informações que a gente poderia ter nesse exame. Tu mesma pode me falar melhor. É considerado o exame mais importante da gestação. A meu ver também. Um dos exames mais importantes da gestação. Então, o pré-natal adequado seria o quê? A gente fazer um bom acompanhamento, as rotinas regulares com o seu obstetra ou a equipe que o acompanha. Eu costumo dizer, não é porque às vezes tu não tem condições de fazer todo um pré-natal particular que tu não vai ter um bom acompanhamento também, né? Falando aqui de Juí, né? Vamos rasgar a seda aí pro pessoal aqui de Juí, para nossa saúde, né? Quem fala mal da nossa saúde... É porque não está bem informado. É, porque não viveu em outros lugares, não viveu outras realidades, né? Então a gente vê que a gente tem uma assistência... Claro que sempre pode ser melhor, né? Tudo pode ser melhor na vida. A gente pode ser melhor todos os dias. Mas o que a gente tem hoje aqui no nosso município é um bom pré-natal, né? Não importa que lugar que tu estejas fazendo, né? Exatamente. Exatamente. A gente tem o alto risco, né? O alto risco. No hospital. A equipe da maternidade é fantástica, maravilhosa. A UTI também. Tanto pediátrica quanto adulto. Isso eu não estou falando só do hospital de clínicas, que é onde eu trabalho hoje, né? O hospital da Unimed também, maravilhoso, né? Do estilo de trabalho, eu acabei saindo do hospital da Unimed, né? E agora eu concentro todo o meu trabalho no hospital de clínicas. Justamente por isso tudo que nós conversamos, pela forma de trabalhar, né? Que eu acabei saindo dos convênios para ter essa liberdade de trabalhar da minha forma, do meu jeito, né? Não é o que seja mais certo ou errado, é a forma que eu me sinto mais à vontade hoje, né? Nesse meio tempo eu tenho intervalos para cuidar da minha saúde também, né? Isso é muito importante. Quando eu vim de Santa Catarina eu estava bem mais pesado, mesmo, Pedro? Tava sim, gordinho? que era só trabalho. E eu tive que repensar algumas coisas. Bom, eu quero viver muito, né? Eu quero curtir o hoje também, né? Eu preciso estar bem também para cuidar das minhas pacientes. Essa coisa da gente atender dessa forma, tu tem que estar muito bem de cabeça. Assim, se tu tá com um copo cheio, às vezes a gente não consegue, a gente deixa passar coisas. E eu tive a oportunidade de fazer agora, o ano que passou, o ALSO, que é emergência em obstetrícia, né, em Porto Alegre, e os caras botavam em letras garrafais, assim, principais complicações na obstetrícia. O porquê, né? Cansaço. E é verdade, né? O obstetra é aquele cara que tá sempre cansado, né? Não tem hora pra nada. Então eu pensei, cara, preciso... Claro que vai ter dias que eu vou estar cansado, vai ter um parto de madrugada. Teve vezes que nasceu 5 dos pacientes do mês, todos na mesma semana. Tu sabe sabe por que eu não fiz obstetrícia quando... Não é fácil. Quando eu era doutoranda, não é quando fácil. caía o meu horário do plantão, era sempre no meu horário que nascia todo mundo, tu tá entendendo?
Todo mundo dizia, fácil. qual que é o horário da Clarice? Não, das 2 da manhã, 5. Pá, não quero fazer com a Clarice. Pai, tá pé fria. Mas então, brincadeiras à parte, então isso que me motivou, assim, eu atender mais dessa forma, assim. Vai ter dias que eu vou trabalhar, mas também vou ter meus horários, que eu vou cuidar da minha saúde, curtir a minha família, né? As E crianças, tu tem 3 filhos pra criar, três né? filhos, Esposa, isso até. aí. Porque tu tem a família, eu vejo por mim, né? Sim, É a tu mesma também, né? coisa. Nós vivemos, a nossa realidade é bem parecida, eu na Sim. parte feminina, no caso. Sim, sim. Marido, crianças que vão Sim. crescendo, vão exigindo mais. E pra vocês é né? mais difícil ainda. É que nem a gente falou, a conexão mãe-filho sempre é mais profunda. Não vou chamar mais profunda, mas É que a é mulher, diferente, são papéis diferentes. Não adianta tu dizer que a exigência é igual, porque não é. Entendeu? Por mais que a gente queira. Né? O homem, se tiver sendo o que dá a segurança, como tu disseste, o esteio da casa, ele já tá fazendo E não é que eu sou machista, eu tô falando Exato. a realidade. Exato, nós não estamos falando Não feminismo ou adianta, machismo, não é? Não é, eu tô falando da vida como ela é. Exato. Entendeu? Não Exato. aquela que a gente gostaria. Exato. E querendo ou não, cai bastante em cima da mulher. Existem responsabilidades que são da mãe, são da esposa, são da dona de casa, são. Né? Exato. Exato. Então, Claro que hoje mudou muito, né? Positivamente, o homem participa mais. Nem nós falamos, a gente acha que essa geração, não sei o quê. Mas é a geração que os pais mais convivem com os filhos, né? Que nem tu falou. E é o que a gente observa. O pai ele tá dentro do pré-natal, tá dentro da sala de parto. é isso aí. Né? Então não é de tudo que esse papo, essa geração é a pior que existe. Não é por aí as coisas também. Tem os seus pontos positivos. Não, e é bonito ver essa relação com os pais. Eu me divirto horrores, assim, né? Com legal. os pais, porque É legal. no fim, às vezes, tu tá ali conversando mais com os pais do que com Não, e a gente criou uma conexão, né? É. Com a gestante, mas com o marido também. É incrível, né? Fantástico. O que mais que eu ia te dizer? Eu quero saber do teu curso, Pedro, que eu sei que tu fizeste um curso para gestantes, né? O que era a tua ideia quando tu bolaste assim, este ó, curso? o que acontece? A gente acabou produzindo com os guri ali da Farol. O Carlos me ajudou bastante. E embolar, assim, digamos que um guia, né? Um guia para essas gestantes que estão desassistidas, né? Às vezes, uma paciente que não tem a possibilidade de fazer um pré-natal particular, estão em regiões mais remotas, né? Para ela entender um pouquinho mais do que seria um pré-natal adequado, quais exames fazer, um pouquinho sobre o caminho, que é o nome do curso que a gente deu, né? Que é o caminho da gestante, que é o que eu sempre explico para elas no início, assim, das consultas. É um caminhar, o início, o meio e o fim, que não é o fim, né? Que na verdade Que é só o o início início. também. Eu acabo comparando com os trimestres da gestação, que é importante para a gente ver os exames que tem que ser feitos, o primeiro, segundo, terceiro trimestre. Então, com base nisso, a gente bolou um guiazinho, né? Minha ideia era facilitar, assim, e trazer informação só, né? Essa é a ideia principal, né? Até o pessoal estava pensando em fazer lançamentos do curso, mas minha ideia não é monetizar com isso aí, tu entendeu? Lá no fundo da alma, assim, minha ideia era só apresentar um método, assim, que possa ajudar as pessoas, né? É um propósito. É, isso aí. E daí, que eu falei pros guris, não tenho ideia, não tenho o objetivo de ficar fazendo lançamento, a masterclass, não sei o quê. Até eu fiz ali com os guris, mas não é uma coisa, sabe? Uma ideia é deixar ali. Tem interesse? Exatamente, Vai o lá. paciente está precisando de mais Perfeito. informações, um guia está ali disponível para as pacientes nesse sentido. Até porque não é todo mundo que vai ter condições bem como tu disseste, Exato, de estar lá no Às vezes quer privado. saber se está fazendo um bom pré-natal, quais que são as condutas adequadas, né? Que a gente sabe que ainda tem muitos locais que nem a gente está falando, e a gente pega ainda, né, Clarissa? A paciente fazer um teste oral de tolerância à glicose, que a gente sabe, está bem estabelecido, que a gente faz entre 24 e 28 semanas. A gente pega a paciente vindo, fez com 20 semanas, fez com 32 semanas, que não tem validade nenhuma aquele exame. Então, coisas básicas, assim, que às vezes podem ajudar o pessoal, Na né? minha área, sabe o que mais me dói?
é quando chega uma paciente que diz assim, ó, eu não fiz o morfológico de primeiro trimestre porque eu estava com 14 semanas. Tá, o morfológico é de 11 a 13 semanas e 6 dias, só que o bebê, ele media 82 milímetros, e a gente sabe que pode fazer os cálculos de risco até 84 milímetros, que dá para botar no programa. Então, assim, às vezes tu lançar um jargão, né? Jargão, assim, tipo, para se justificar. Sim. Seria isso aí em relação à tua área, o que eu tenho em relação à minha, quando fala sim. que deixou de fazer alguma coisa porque não estava no tempo. Sim. A gente sempre olha o bebê. Sim. Ah, não fiz porque passou. Não, sim. Sempre é tempo. Exato. Pode ser que tu não possa fazer o cálculo de risco, mas olhar o bebê, a gente sempre vai olhar. Exato. No teu caso, tu sempre vai olhar a gestante. Exato. Sempre. Sempre há tempo, né, pra gente fazer algum resgate, assim, nesse sentido, né? E tu faz parto com o teu pai ainda? É sempre eles os teus parceiros? Assim, meus parceiros, quando parto, precisa por algum motivo, ou uma cesárea, né, que a paciente tem uma indicação específica, ou a paciente decidiu que quer fazer cesárea, ou um trabalho de parto que evolui para uma cesárea, normalmente a gente acaba se ajudando, né? O Manuel ou o pai. Hoje em dia eu preservo um pouquinho mais o pai, né? De madrugada lá, não vou tirar o pai da cama, às vezes deixar o Manuel, a gente vai se ajudando. Mas o teu pai sentido. É muito tranquilo. Ele é. Nossa, ele na sala de parto, assim, também a tranquilidade dele. O pai é um cara muito especial, né? Ele é. Eu tenho que te dizer. E ele vive muito bem até hoje, muito que eu vejo, assim, por causa da cabeça. Ele é muito... muito coerente, muito tranquilo, muito sábio, assim, né? E quais são teus planos para o futuro, Pedro? Meus planos para o futuro? Dá para contar? Não, assim, é isso que eu te falei, eu tô bem feliz, assim, viver o hoje, né? Mas, o que eu digo, que nós estávamos conversando, né? Uma coisa que eu já vi, assim, que eu gosto muito é obstetrícia, né? Hoje o consultório, que nem eu te falei, 80%, quase 90% é obstetrícia. Afinar a minha, como é que eu posso dizer, a minha profissão cada vez mais, né? Estudar mais, tá? Eu tive esse retorno aqui que eu tinha que me estabelecer, né? Graças a Deus o consultório está bem legal, assim. Justamente por tudo que nós conversamos, eu acho que isso cativa as pessoas, né? Hoje eu estou recebendo gente de toda a região, assim, no consultório. Isso é muito lindo, muito legal, assim, fico bem feliz, assim, pela confiança das pessoas, né? Mas meu plano é afinar cada vez mais essa estrutura aí, modernizar a estrutura, digamos assim, que foi a questão do... Manter o legado. A questão do ultrassom que nós estamos conversando, que tu vai me ajudar Conta nisso. Comigo. Aqui, ó, provas. Prova real. Então, minha intenção é ir estudando cada vez mais com calma, né? Não atropelar as coisas, fazer uma coisinha de cada vez, fazer uma boa estrutura, assim, né? Pra continuar prestando a melhor assistência aí para as minhas pacientes. Perfeito, Pedro. Olha, não... Uma coisa só que eu ia te falar, tu me perguntou do violão ali, que é o gancho. Tinha uma coisa que eu fazia em Santa Catarina. Fiz algumas vezes, depois parei, assim, que era uma coisa muito legal, assim, que se chamava, que eu botei o nomezinho Gestação, né? Olha que legal, que unia, Gestação. Que unia as duas coisas. Adorei. A música e a questão da gestação. E daí eu falei, o pessoal que me ajuda ali no marketing, assim, até para eles me ajudar nisso, voltar assim, sabe, com isso, fazer assim, ó, uma vez por semana, uma vez cada 10 dias, um momento em que fazer um sonzinho assim ao vivo, uma livezinha, batendo papo sobre algum tema da gestação. Perfeito. Curtinho, assim, meia horinha, sabe? Salve de palmas para o Pedro, boa ideia! Gostei, uma ideia legal, que bonito, assim. Gestação, baita... Daí é um plano de eu começar esse projeto, para trazer informação. É uma coisa que eu gosto também, da questão da musicalidade, né? Não deixa de ter tudo a ver. E tem tudo a ver, né? A música, não. Eu gosto muito, assim. Claro, quando a paciente se sente à vontade da música na sala de parto, eu acho que tranquiliza, né? Traz uma emoção, assim. Tranquiliza todo mundo dentro da sala de parto, sabe? Seja na sala de parto, seja na sala de cesárea. E a música tem tudo a ver comigo, assim. São duas coisas que se conectam. Eu acho que faz sentido, assim, e a gente ao mesmo tempo é uma curtição, um momento para tirar para tocar um violão,
uma semana e para trocar uma ideia com os gestantes. Perfeito. Nossa, Pedro, adorei. Tem legal, que fazer né? mesmo. Vamos fazer. Que legal. Vamos ver se começamos já até semana que vem fazer isso aí. Que legal aí, ó, pessoal. Pedro Souza, obstetriz, como é que é o arroba? Dr. Pedro G. de Souza Obstetra. Perfeito. Pedro, baita profissional. Conta agora, deixa para nós então aí, Pedro, uma mensagem final, aquilo que gostaria que todas nós mulheres soubéssemos ou guardássemos dessa nossa entrevista. Agradeço a vocês que tiraram um tempinho para nos escutar, tá? A Clarissa aí, ao Lorenzo também, queridão, que eu sempre tive a vontade de conhecer ele melhor, aí um baita cara, né? Eu vou deixar uma mensagem do Deepak Chopra, que ele escreveu Origens Mágicas, que é um livrinho sobre gestação, e aquilo me tocou, que eu sempre levo assim, ó, que vocês são, pro bebê de vocês, a janela da alma do bebê de vocês. Então tudo que vocês estão mostrando pro nenê de positivo, fazendo de coisas boas para você, consequentemente você está fazendo pro bebê que você está gerando. Então a gente pensando dessa forma não tem como a gente errar, tá? Eu queria deixar essa mensagem de espiritualidade e de amor e carinho e um beijo no coração de todo mundo aí. Que lindo! Amei! Amei! Gosto de espiritualidade. Gosto, com certeza. Parceria, tamo junto. Então tá, pessoal, encerramos essa linda entrevista e cheia de gatilhos para deixar a gente querer ser melhor depois da entrevista. É isso aí, né, Pedro? Querer melhorar. Acho que todo dia a gente pode melhorar um pouquinho, né? E agradeço a audiência e a todos vocês que estiveram aqui conosco até agora. Um forte abraço.